História do Brasil. Era uma vez um país muito distante chamado Portugal, onde as pessoas gostavam muito de uns temperos especiais, os quais eles chamavam de especiarias. Era o cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta. Tinha também os tecidos de sedas e uns tapetes maravilhosos que eram muito caros e que existiam num outro país. Para chegar a esse outro país chamado Índias, só de barco. Esses barcos se chamavam caravelas. Um homem chamado Cristóvão Colombo resolveu ir até o país chamado Índias, nessas caravelas. Ele navegou pelo mar até encontrar umas terras estranhas e pensou que eram as Índias. Voltou e contou para o rei que tinha achado as Índias, mas estava enganado. Depois disso, outros homens pegaram suas caravelas e viajaram pelo mar, cada qual indo um pouquinho mais longe, até que um homem chamado Cabral embarcou com outros homens em uma porção de caravelas e saíram para procurar esse tal país. Depois de muitos dias no mar, ele avistou um monte e, como estava na época da Páscoa, chamaram esse monte de Monte Pascoal. Assim que desembarcaram, viram que não era só um monte, era muita terra cercada de água. Então eles acharam que era uma ilha e a chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Algum tempo depois, mudaram o nome de Terra de Santa Cruz, pois fizeram uma grande cruz na beira da praia e rezaram uma missa em agradecimento pela Páscoa. Quando eles chegaram nesse lugar, eles encontraram muitos homens. Esses homens eram muito diferentes dos homens que vieram do mar, na sua maneira de vestir e pensar. Eram chamados de índios. Tinham os corpos pintados e enfeitados com penas. Eles eram os donos dessa terra. Os homens que estavam nos navios e que os índios chamavam de homens brancos usavam roupas e rezavam para um deus diferente do deles. Os índios acreditavam também em Deus, mas era a lua, a qual eles chamavam de Jaci, e o trovão, a quem eles davam o nome de Tupã. Não tinham médicos. Quem cuidava da saúde da tribo era o pajé, uma espécie de curandeiro do povo. O pajé possuía conhecimentos diferentes dos índios comuns. Os índios pescavam para comer, além de colher frutas e plantar mandioca e milho. Não morava em casas, morava em ocas feitas com um capim chamado sapé e que eram construídas em rodinha. Eles não dormiam em camas, mas em redes. Eles adoravam cantar e dançar e nunca maltratavam os animais ou cortavam árvores sem necessidade. Só caçavam os machos, nunca as fêmeas e os filhotes, para que as espécies não acabassem. Como vocês ouviram, essa terra que Cabral descobriu tinha dono, mas como os homens que estavam nas caravanas com Cabral eram poderosos, trataram os índios como seres inferiores e começaram a impor os seus costumes. O nome dos navios começaram a cortar uma espécie de árvore muito importante para os índios, que usavam sua tinta para pintar os seus corpos. Eles encheram seus navios com essas árvores e levaram para Portugal para fazer móveis. Foi então que eles começaram a chamar as terras que antes chamava de Monte Pascoal, Ilha de Vera Cruz e de Terra Santa Cruz de Brasil. Os homens brancos foram e voltaram para Portugal várias vezes. Dois reis começaram a brigar pelo Brasil. Todos queriam ser dono dessa terra, até que um dia um dos reis, o de Portugal, junto com outros homens, vieram morar aqui no Brasil. Trouxeram suas mulheres, seus filhos, seus animais, suas roupas, seus livros, sua maneira de pensar, de fazer as coisas. E como eram muitas pessoas, eles começaram a construir nas áreas em que os índios viviam.
e começaram a ficar cada vez mais apertados em suas próprias terras. E o homem branco foi dominando esse país chamado Brasil. Hoje, os índios vivem, na sua maioria, separados das grandes cidades, em lugares protegidos por uma fundação chamada FUNAI. Mas mesmo assim, muitos homens brancos ainda prejudicam o índio, roubando suas terras e tirando deles a oportunidade de sustentar suas famílias através da flora e da fauna, que tanto eles tentaram proteger nesses mais de 500 anos de devastação.